correntes e estar com escritoras que admiro e que li e que tenho uma grande, de certa maneira, afinidade, no sentido que a literatura nos dá afinidades não eletivas, se quisermos, mas que são grandes afinidades e grandes alegrias. Eu queria começar por falar da palavra entre dois extremos, que é a palavra testemunho e a palavra chicotada, se quiserem. A palavra como testemunho, a palavra como chicotada. E para isso queria contar-vos uma história que já partilhei em alguns lugares. Conta-se que a poetisa russa Anna Akhmatova estava numa fila para visitar um familiar na prisão. Julgo que depois da Revolução Russa, mas há quem prefira que seja antes, eu deixo ao vosso critério, mas é um clássico, uma grande fila de mulheres, mães, filhas, irmãs, companheiras, para visitar os filhos, pais, companheiros presos. E nesta fila estavam muitas mulheres russas, nomeadamente algumas mulheres vindas do campo, analfabetas, de uma idade já que implicava um sacrifício grande, irem tentar visitar os familiares prisioneiros. E às tantas houve um zum na fila porque alguém começou a dizer: está ali uma escritora, está ali uma escritora, está ali uma escritora. E uma das mulheres analfabetas que vieram do campo ficou maravilhada com essa possibilidade, saiu da fila e veio ter com Anna Akhmatova e disse: você é escritora? Ela disse que sim. Então conte isto. Isto é uma palavra que me diz muito pouca coisa, ou seja, esta mulher nem era capaz de descrever o que é que estava a acontecer, mas percebeu, apesar de não ser uma mulher literada, se quisermos, que a literatura pode contar isto, que às vezes é inominável, é de uma violência e de uma agressividade inominável. Esta é a palavra testemunho, ou seja, olhar o mundo e oferecer ao mundo uma descrição disto, que às vezes é muito feio e existem todas as eras. Do outro lado, temos, há pouco tempo estava a ler um conto do Jonathan Swift, o autor de Gulliver e os Gigantes, e de alguns ensaios bem sarcásticos, a um nível quase difícil de digerir. Portanto, um atleta do sarcasmo, Jonathan Swift, e em determinada carta para outro escritor, Alexander Pope, o Swift dizia o seguinte: falavam da realidade, da escrita, ter que ter um pacto com a realidade, e o Swift dizia a Pope: a realidade? Se encontrares a realidade, dá-lhe uma chicotada em meu nome. Portanto, temos a palavra testemunho e temos a palavra chicotada. E eu acho que a literatura funciona muito bem entre esses dois extremos, fazendo as duas coisas. E queria brevemente ler dois extratos do meu romance, aquele a que o Carlos não assistiu, do romance Uma Mulher no Espaço, e talvez começar por uma espécie de testemunho, de excerto de testemunho. Esta é uma operária que alimenta-se que existe, temos que olhar com atenção, mas existe, e vou lê-la porque tem a ver só com uma palavra, que é uma palavra lindíssima, que é Tenochtitlan. Não sei se estou a dizer bem, mas imagino que sim. Tenochtitlan, que é o nome da cidade México. Tenochtitlan. Então vou ler. Obrigado. Não estou a ver quem foi. Tenochtitlan. A palavra é tão bonita que merece ser trabalhada na literatura. E então esta personagem, às tantas, ouve esta palavra e trabalha da seguinte maneira: chegam-me à mão imagens de Tenochtitlan, o lago. Alguém está sentado diante do lago de Tenochtitlan, molha os pés, enquanto me sussurra ao ouvido a palavra Tenochtitlan, exatamente um dia depois de os espanhóis desembarcarem no que viria a ser o México. O sentido de urgência, de coisas a acontecer. Infelizmente, não deslindo
se quem fala comigo é espanhol ou mexicano. O povo que construiu a cidade no lago Tenochtitlan. Esforço-me por ouvir e nada. Sinto-me culpada. Prometo a mim mesma aprender uma língua não europeia. Tenochtitlan merecia ter vivido para sempre acobertada pelo seu lindo nome. Se a história voltasse atrás, oferecia-me para convencer os espanhóis a poupar Tenochtitlan, fazê-los desmontar. Descidos dos cavalos, acompanhá-los-ia pela mão outra vez até à praia, onde passaria o verão com eles e lhes molharia a pólvora. Durante alguns meses, reconstruiríamos bonitos barcos capazes de regressar a Sevilha sem ouro, sem prata, sem escravos e sem terras raras. À chegada, a quem lhes perguntasse por que voltavam de mãos vazias, os espanhóis apregoariam: Tenochtitlan, Tenochtitlan. E Sevilha compreenderia. No ar, com os dedos, desenhariam uma grande cidade no lago e, durante anos, em todas as missas de Sevilha, a fechar as cerimónias mais importantes, ouvir-se-ia Tenochtitlan em vez de Amém. E Sevilha seria feliz. Talvez esta parte do Mulher no Espaço seja a parte de testemunho. Eu gosto muito de história, política, e acho que é bonito pensar, não diria histórias alternativas, mas a literatura que arrasta a história para outros caminhos. Agora vou ler um que é um bocado mais chicotada do que testemunho, que é outra parte do livro. Esta Mulher no Espaço é uma operária pobre que é convidada por vários astronautas milionários para viajar de graça com eles neste turismo espacial. Não sei se compreenderam, mas se isto acontecesse, abriria todos os telejornais. Os milionários astronautas convidaram uma operária pobre para viajar com eles. É muito simpático. Mas então, de cima, esta operária observa a Terra e faz a seguinte reflexão. Algo a admirar do espaço: a desigualdade. Vista de cima é fascinante. Bairros pobres encostados aos bairros ricos. No Rio de Janeiro, Joanesburgo, Mumbai, uma linha fininha a separar prédios com piscina das barracas apinhadas de cor, uma coleção incompleta de legos em segunda mão. Do alto, somos todos iguais. E um dia partilharemos as piscinas uns dos outros, sem pedir licença e sem passar pelo chuveiro, antes de entrar na água. Será bonito porque seremos amigos. Já é bonito. Visto do espaço, já é bonito. E queria só talvez terminar com uma citação de um filósofo espanhol que é Eduardo Gil Vera, que está muito pouco publicado em Portugal, mas tem ensaios fantásticos. E ele diz num ensaio, descreve talvez o que é para mim a grande tarefa da literatura. Ele diz que nós somos, enquanto pessoas, os credores eloquentes do grande tudo. Ou seja, aquilo que nós tentamos fazer na literatura e aquilo que nos pode dar satisfação é que somos credores. Não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos com o grande tudo. Este grande tudo podem ser um Deus, dois deuses, muitos deuses, pode ser o sistema, podem ser as ideologias, mas estamos insatisfeitos. E a grande chave é que sejamos credores eloquentes. Ou seja, que a nossa queixa, que a nossa demanda, que a nossa verdade, provisória ou não, ressoe com os nossos iguais.
E é isso, no fundo, que eu tento fazer com a minha literatura, ser um criador eloquente daquilo que gostaria que fosse um pouco melhor e que sei que é possível ser um pouco melhor. É só. E pronto, vamos dar por encerrada a transmissão desta mesa número 6, sempre assim, antes de fechar, lembrar que